Olá, estamos de volta com o Portal RDC. Agora são 5 horas 35 minutos e faz 22 graus em Porto Alegre. E nas segundas nós temos aqui conosco nosso querido amigo Dr. Colim. Vamos falar sobre direito, vamos falar sobre o seu direito. E aí, com o que nós vamos conversar hoje, doutor? Bom, Cris, antes de chamar o Dr. Guilherme Colim, quero dar as boas-vindas, né? Segundas-feiras aqui, sempre o Dr. Guilherme Colim, que tem aí o canal Saiba Direito. Seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme. Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado, Cris. Sim, o canal Saiba Direito cresceu depois que comecei a falar dele aqui no programa Audiência Qualificada, que nem Que maravilha isso, que maravilha. 6.500 inscritos quase. Mas que maravilha, praticamente youtuber, hein? Aproveita que daqui a pouquinho teus filhos vão passar de ti, viu? Só tem que dizer isso. Já estão passando. Vão passar de ti longe com essa tecnologia toda, aproveita. Mas a gente está brincando aqui, mas o Saiba Direito realmente tem dicas muito bacanas, curtas e objetivas, inclusive não só para quem é leigo assim, mas também para os colegas do Dr. Guilherme Colim. No assunto de hoje, a gente vai fazer um alerta aí sobre a recente decisão do STJ acerca do contrato de união estável e a gente também vai dar umas dicas adicionais. Isso porque a fronteira entre o namoro, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, e isso, olha, é um assunto que é muito recorrente, interessa muita gente, doutor Guilherme. A fronteira entre o namoro e a união estável ainda fica meio, é uma situação delicada, né? Por ser em determinados casos muito sutil e às vezes as pessoas fazem um contrato de união estável muito após ela já ter iniciado essa relação. Então, agora em 10 de novembro de 2021, o STJ julgou o recurso especial número 1845-416, em que proferiu aí uma decisão polêmica sobre o contrato de união estável e também regime de bens e seus efeitos não retroativos. Se você está vivendo em união estável, assista essa entrevista até o final. Hoje a gente vai falar sobre o contrato de namoro, tema sobre o qual já falamos aqui no passado, mas parece continuar sendo, com certeza, muito importante. Doutor Guilherme, pergunta, antes da gente entrar aí nos pontos mais polêmicos, o senhor poderia resumir o que é o conceito de união estável, né, de regime de comunhão parcial e também de separação de bens? Bom, Cláudio, o conceito legal da união estável, artigo 1723 do Código Civil. Artigo 1723, a redação original ela ainda é um pouco obsoleta, mas isso já foi superado. A redação original diz que a união estável será a união entre homem e mulher, esta parte está obsoleta, entre duas pessoas, segundo a jurisprudência, longa e duradoura com intenção de constituir família. Ou seja, são conceitos muito subjetivos. Lá nos anos 90 existe uma lei, já revogada, né, que previa prazos, conceitos objetivos, tem que morar junto, tem que ter 5 anos de coabitação e assim vai. Agora os conceitos são subjetivos e esse é o problema. Os regimes de bens são vários, mas os dois principais, que é onde tem a polêmica. O regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, no silêncio é o regime da comunhão parcial que se aplica, ele prevê que tudo que for adquirido durante a união pertence a ambos. Tudo, inclusive as dívidas. Então, aquele imóvel que a pessoa comprou, aquele crescimento do saldo bancário, aquelas parcelas do financiamento imobiliário que a pessoa quitou, aquele imóvel que ele estava pagando, fez um financiamento, estava pagando lá, aquele período, aquela fração, aquela proporção quitada do imóvel financiado, a dívida que foi contraída com o terceiro e assim vai, pertence ao casal no regime da comunhão universal de bens, com algumas exceções, que são os bens adquiridos por doação, por herança e assim vai. O regime da separação de bens é aquele, o que é de um é de um, o que é de outro é de outro. Aquilo que foi registrado no nome do homem ou da mulher, do convivente X, será do convivente X. O bem que for adquirido e registrado no nome do convivente Y será dele também. Só que na falta de contrato, vale o regime da comunhão parcial. E aí é que começam os problemas. Pois é, né? A gente tem ali, comunhão parcial, aquele então que... quando é registrado, a partir da união, do contrato, aí sim é aquele dos dois. Exato. Só para entender. A comunhão parcial de bens é aquela que
os bens adquiridos durante a união é de ambos. Tá. O problema é que na união estável a gente não sabe exatamente quando é que começa. Às vezes nós temos uma data. Pois é, mas aí eu comprei um imóvel financiado há 10 anos atrás, comecei uma relação há 2 anos. É da minha companheira? Sim. Se tu não tiver contrato, Cláudio, vamos lá. 10 anos atrás tu comprou um imóvel. Isso, financiei. Está financiado, está pagando lá bonitinho, né? Aí, em algum momento, de 2 anos atrás, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, tu inicia uma união estável. Uma união estável. Às vezes, a gente consegue saber exatamente quando é que começou a união estável, mas na maioria das vezes não. Não. Normalmente a pessoa, antes de ter uma união estável, ela começa um namoro, né? Sim. Então tá, tu começou o namoro, durante o namoro, o que é teu, o que é dela é dela. Tá. E tu pagando ali as prestações. Isso. Aí, em algum momento, que a gente não sabe qual, porque os critérios legais não são objetivos, se iniciou uma união estável. Mas tu nem sabe disso, tu nem te deu conta. Mas começou uma união estável, tu continua pagando. A fração do imóvel que foi paga durante a união estável que tu tinha com ela, será de ambos. Não acredito. Será de ambos. Daqui a pouquinho o FGTS também. O teu FGTS também. Também? O teu FGTS também. Digamos que a tua... O Cris está rindo aqui, ó. Tu recebeu de herança um imóvel que está alugado, os aluguéis lá também, aí a tua poupança também, o teu título de capitalização também, é tudo de ambos. E aí qual é o problema? Eu não vejo... Isso não é errado. O errado é a pessoa não saber disso. Ah, sim, exatamente. E aí é que está. Essa decisão do STJ... Eu acho que a gente vai acabar falando mais adiante, mas essa decisão do STJ, ela faz com que um contrato que tu assine hoje tenha efeito apenas daqui para frente. Daqui para trás, segue a regra geral. Esse é o grande problema, é a pegadinha. Eu não defendo que um regime de bens seja melhor do que o outro. Cada um sabe. O que eu defendo é que as pessoas tenham autonomia e segurança jurídica. Segurança jurídica é algo que nós temos cada vez menos no nosso país. Agora, nesse exemplo aí da pergunta, até fazer um comentário aqui que o Cláudio disse que eu estava rindo, mas isso vale para os dois, homem e mulher. Se eu comprei também lá atrás, pergunta. Também eu vou ter que dividir o meu apartamento. Isso vale para ambos. Essa discussão de gênero, ela é irrelevante, até porque tem união estável homoafetiva. Isso vale para homem com homem, mulher com mulher. Tanto faz. Tanto faz. E aí é que está, independente da pessoa, eu não estou dizendo que o homem costuma adquirir mais coisas e a mulher... Não, eu estou dizendo que uma pessoa, seja homem ou mulher, pode simplesmente ser surpreendida por uma... Essa é a questão. Por consequências de uma união estável que não sabia. Que ele não sabia. Que não foi bem definido. E mais, se a pessoa já está em união estável, ela já está em união estável e está muito feliz na sua união. Aí ela vai lá e faz um contrato. Porque a vida é muito dinâmica. Ela vai lá e faz um contrato prevendo separação de bens. Segundo o STJ, o contrato vale daqui para frente e não daqui para trás. Mas a maioria das pessoas não faz o contrato de união estável no dia seguinte ao seu início. A grande maioria das pessoas primeiro inicia, porque a união estável é uma questão de fato. A união estável não é... O contrato de união estável, ele não tem efeito constitutivo. Ele declara a vontade das partes e o reconhecimento das partes. A união estável independe de ter um contrato, ele não é um ato formal como acontece com o casamento. Então, o Cláudio casou, eu fui no casamento do Cláudio, um dia ele era solteiro, no outro dia ele era casado. De um dia para o outro. A união estável não tem essa data exata. O doutor Guilherme Colim foi pandemia, mas ele tinha que ter testemunha, então ele foi como testemunha, assim, não foi um casamento. Então o pessoal vai dizer, não me convidou. Não. Foi nas Ilhas Caimã. Desculpa, Cláudio. Foi na Punta del Este. Não, foi aqui em Porto Alegre mesmo, foi só uma formalidade. Mas eu ia dizer... Ficou vermelho, Cláudio? Fiquei um pouquinho, eu sou meio tímido ainda. Se tivesse pessoal aqui da TV, o pessoal ia até me falar meu apelido lá Eu na acho TV. que esse assunto o pessoal em casa deve estar adorando. Com certeza. Ficou o pessoal se olhando, né? Pois então, eu ia dizer, essas alturas, oficializar a união, eu acho que é o caminho mais adequado. Eu recomendo que, hoje em dia, que a gente jogue o romantismo pela janela e priorize a segurança. Eu recomendo que, dentro do possível, que as pessoas documentem e saibam qual é o jogo que estão jogando. Boa.
É isso que eu recomendo. Eu acho muito ruim uma pessoa estar jogando um namoro e a outra estar jogando uma união estável. E tem efeitos terceiros, tem os herdeiros, as pessoas morrem, tem os credores, tem de tudo. Então, eu recomendo que se deixe documentado dentro do possível o que está acontecendo naquela relação. Se apaixone primeiro pelo papel. Não precisa ser pelo papel, porque a paixão ela independe, né? A afetividade independe. Mas nas relações afetivas, eu defendo que uma relação afetiva ela seja afetiva. Seja afetiva, seja emocional. E o contrato de namoro, que a gente já falou outras vezes, o contrato de união estável, ele serve basicamente para prestigiar o afeto e assegurar o patrimônio e evitar dor de cabeça futura. Seja com o seu seja com o seu atual companheiro no futuro, seja com os herdeiros dele. Doutor, se no contrato, né, no contrato de união estável, tiver uma cláusula dizendo que as partes desejam adotar este regime de bens desde o início da relação. Essa é a polêmica, Cris. Vamos imaginar aqui, agora eu e tu a gente começa a namorar. Aí, vamos imaginar que chega num determinado momento, nós dois, a gente decide iniciar uma união estável e vai um morar na casa do outro, vai iniciar uma união estável, mas a gente não faz contrato. E aí o tempo vai passando. E as escovinhas de dente ali. E as escovas de dente ali. E aí tu vai quitando tu tem o financiamento, tu vai lá pagando tuas prestações de financiamento, coisa e tal, papapá. Teu FGTS aqui, pá, beleza, e a vida vai indo. Passam 2, 3 anos e eu te digo, Cris, vamos fazer um contrato de união estável? O teu pai, tua mãe, algum familiar teu resolve, vou comprar um imóvel, já vou botar direto no teu nome. Algum familiar teu quer botar um imóvel já direto no teu nome, que é comum as pessoas fazerem. Aí eu penso, para proteger o teu patrimônio, não de mim apenas, de mim e dos meus herdeiros e dos meus credores. Vamos fazer um contrato de união estável com separação total de bens? Aí tu diz, vamos fazer. Mas isso a gente faz depois de 2, 3 anos de união estável. Aí, segundo o STJ, a minha vontade de ter uma união estável com separação total de bens e a tua não será respeitada retroativamente. Então a gente faz o contrato hoje, mas o imóvel, as parcelas do teu financiamento que tu pagou na semana passada são minhas. Tu pode ir lá e eu cobrar. Posso ir lá, ou do meu herdeiro, quem sabe, né? Aí o teu pai, tua mãe, teu parente foi lá e comprou uma casa deixando o teu nome. Isso 1 ano atrás. E nós fizemos o contrato de união estável agora. Aquela casa, aquele apartamento que a tua mãe deixou no teu nome 1 ano atrás, ele é meu também. Ainda que eu não queira que seja meu. E ainda que eu tenha muito boa fé. Eu estou coberto de boa fé e a minha palavra vale, a minha palavra basta. Mas e os meus herdeiros, se eu morrer? E os meus credores? Eu vou penhorar o bem que é do Guilherme, mas que é o nome da Cris, porque ela tinha uma união estável lá. Então, essa insegurança jurídica e essa decisão do STJ, o recurso especial 1.845.416, é um precedente horroroso, ao meu ver, medonho, porque ele tira toda essa segurança jurídica que as pessoas gostariam de ter. E não tem o que fazer daí. Tem algumas medidas, para variar, né? Para variar, sempre tem, mas é uma trabalheira é uma trabalheira e é inibitório. Vamos lá, no nosso exemplo, eu tenho uma união estável contigo. Há 3 anos sem contrato. E aí, a gente vai lá e faz o contrato, com separação total de bens. Aí tu pensa assim, mas para um pouquinho, e aquela casa que meu pai me deu? E o Guilherme tem filho. E vem cá, e eu quitei meu financiamento aqui, e o Guilherme tem credores. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma ação de dissolução de união estável, eu e tu, mas a gente se ama. No meu exemplo, a gente se ama. A gente tem que fazer uma ação de dissolução de união estável, gastar para fazer isso, fazer uma partilha de bens homologada em juízo. E aí o juiz vai dizer, bom, beleza, seu Guilherme e dona Cris. Aquela casa continua sendo da dona Cris e aquela bicicleta que a senhora comprou continua sendo sua. E o FGTS da dona Cris entrou na conta dela, quando iniciou a união, ela tinha tanto na conta, agora ela tem 3 tantos, é dela e está tudo homologado. Beleza, homologamos a partilha e iniciamos uma nova união estável daí para frente. Olha a trabalheira que dá. Nossa, muito trabalho. E também tem outra questão. Vai acabar que as pessoas preventivamente vão virar tudo celibatário.
Não, é impressionante. A gente, infelizmente, o tempo está quase chegando no final aqui, mas eu quero tocar, a gente vai depois falar, podemos continuar na outra depois, sobre o contrato de namoro, essas coisas, na outra segunda-feira, mas antes da gente encerrar, eu quero falar o seguinte, porque também o senhor trouxe na outra entrevista, doutor Guilherme, a questão do STJ, que ele decidiu, olha aqui, ó, que a união estável não exige a coabitação. STF. O STF, desculpe. Não precisa morar junto, né? É por isso que eu acho ótimo o contrato de namoro. É por isso que está na moda o contrato de namoro. Mas aí como é que começa a união estável? Começa namoro? Na cabeça do juiz. Por isso que o contrato de namoro, a gente pode voltar na semana que vem, mas o que acontece do contrato de namoro? O cara tem uma namorada, ou a mulher tem um namorado, ou tanto faz. Aí um dorme na casa do outro, o outro dorme na casa do um. Isso. E tudo só amor. Só amor. Aí um morre. Ou brigam. Aí aquilo que eu achava que era namoro, ou aquilo, no nosso exemplo, eu e a da Cris aqui, né? Aí aquilo que eu achava que era namoro, a Cris acha que era, ou os herdeiros da Cris acham que era união estável. Aí eu vou ter que discutir com eles. O contrato de namoro, ele não garante, mas ele documenta quais são as nossas regras afetivas, o que nós temos e mais. Como na maioria das vezes a união estável, ela começa depois de um tempo de convivência, na maioria das vezes não, acho que em todas elas, depois de um tempo de convivência, essa fronteira é muito tênue, o contrato de namoro permite que eu já estabeleça qual será o regime de bens caso aquele namoro se converta em união estável. E aí, então, eu tenho a segurança no contrato de namoro. Bom, quando a união estável iniciar, caso ela inicie, o regime de bens será tal. E aí não tem surpresa. Claro. E aí é justo. Aí a gente está falando de um critério mais justo e seguro para ambos, para que a relação, para que aquele namoro seja pautada no amor, no afeto, não sem esse estresse. Sim. Que vale, em especial, em questão de herdeiros, em questão de credores, além de que as próprias pessoas brigam e mudam de ideia, e aquilo que eu penso hoje pode não ser o que eu penso amanhã. Bom, quantas vezes você que estava em casa tomou uma decisão no passado que hoje não tomaria? Pois bem, quantas decisões você toma hoje que no futuro talvez vá se arrepender? Então, existe uma insegurança no trato pessoal, e o contrato de namoro e o contrato de união estável reduzem o risco. E agora, com essa decisão do STJ, o contrato de união estável deve ser feito bem no iniciozinho ali daquela união. Bom, já fica a dica, né? Já fica a dica de hoje. Agora eu vou pedir, por favor, para que a gente possa retomar para falar sobre daí o contrato de namoro, mais para retomar. Semana que vem a gente volta para falar de contrato de namoro. Daí que a gente não falou hoje. Quero lhe pedir as redes sociais de qualquer maneira, né? O Saiba Direito, como é que vai ser agora? Hoje sobe da semana passada, Hoje sobe da semana passada. E semana que vem sobe a entrevista de hoje. Se você pegou aqui no fim desta entrevista, semana que vem estará no canal Saiba Direito do YouTube ou aqui no próprio canal da RDC. Redes sociais, CRJ Advogados no Instagram e no Facebook, colim.guilherme no Instagram, telefones 51 32 28 12 19 e 51 99985 7991, também WhatsApp, e no YouTube, canal Saiba Direito. Lá, Saiba Direito, 200 e poucos vídeos com dicas jurídicas. Doutor Guilherme, muito obrigado e até mentoria também, né? Mentoria para colegas advogados, nas áreas que eu atuo, é claro, né? Direito previdenciário, direito de família, direito civil em geral. Não atuo em nenhuma outra, não faço trabalhista, não faço crime, né? Sim. Então, às vezes é bom trocar ideias com um colega e o meu serviço de mentoria consiste exatamente nisso. Muito obrigado, doutor Guilherme. Obrigada. Ótima semana e até a semana que vem. Lembrando que a gente vai retomar esse assunto na semana que vem, que está chegando de recado aqui, não é fácil. Eu que agradeço. Um grande abraço.